Seja bem-vinda e bem-vindo à Escola de Botânica. Me chamo Anderson Santos e a gente vai dedicar um tempo aqui para falar sobre saúde mental e natureza. Nessa experiência de compartilhar esse tema, eu acho que se faz necessário contar um pouquinho do porquê que um biólogo está se atrevendo a falar sobre esse assunto aqui na internet. Vocês me encontram nas redes sociais como Anderson Bio, Escola de Botânica e Simbiótica Experiências, isso no Instagram. Como eu mencionei, sou biólogo e botânico. Essa paisagem mostra um dos meus lugares que eu mais me deslumbrei visualmente na vida, que é a Chapada dos Veadeiros. E nessa jornada de estudar a natureza, de falar sobre natureza, eu fiz um mestrado em biodiversidade vegetal e meio ambiente, me tornei aí um botânico a partir dessa formação, estudando as bromélias de uma região de Minas Gerais. Sou um viajante por natureza e não só que vai para a natureza, mas viajante que está na minha essência. Já fiz mais de 100 expedições de observação, investigação e de estudo da biodiversidade em todos os biomas do Brasil. Tive essa oportunidade de passar por muitos lugares e gosto muito da experiência de estar em contato, né, com esse mundo natural sempre que possível. Nessa jornada, me tornei também, um projeto que apareceu aí ao longo da vida, um apresentador de TV do programa Terra Brasil, um programa que é transmitido hoje pela TV Cultura e que também está disponível no streaming Amazon Prime Video, onde você consegue acompanhar aí 40 episódios dessa série, onde eu, junto com outros profissionais, a gente visitou as principais unidades de conservação do Brasil. Fundei a Escola de Botânica e a Simbiótica Experiências, que eu vou contar já um pouco, acho que desses dois lugares, mas essa foto ilustra uma aula prática nossa de extração de pigmentos vegetais aí na Escola de Botânica. Sou consultor científico e educacional e essa imagem é uma imagem de um projeto muito lindo que a gente teve a oportunidade de desenvolver, que é o Museu do Jardim Botânico de São Paulo. Um museu que conta a história da botânica no Brasil, um museu quase centenário, onde eu tive a oportunidade de coordenar essa consultoria, né, e de fazer essa parte científica de estudo do que a gente ia apresentar nessa exposição permanente do museu. Pesquisa as relações entre as pessoas e o mundo natural. A Escola de Botânica tem se embasado na ciência como nossa direção aqui para onde a gente segue. Então, os livros, os pensamentos e os pesquisadores têm sido nossa principal fonte de pesquisa ao longo desses anos e é o que nos norteia por aqui, né? E aí, falando um pouco dessa escola, ela é uma escola viva, uma escola que está viva há 8 anos, desde 2016, que fala sobre natureza e que lembra as pessoas de que a gente faz parte da natureza. Não existe natureza lá e humano aqui, a gente está tudo no mesmo lugar. A gente já realizou nesses 8 anos mais de 100 atividades educacionais, então mais de 100 cursos diferentes. Perdemos a conta aí de quantas vezes a gente fez, mas são mais de 100 assuntos que a gente tratou ao longo desse tempo. Recebemos mais de 20 mil estudantes presencialmente na Escola de Botânica, mais de 10 mil pessoas participaram online das nossas atividades. A gente tem hoje mais de 10 mil assinantes das nossas notícias, então a gente tem uma newsletter onde a gente manda informes, notícias sobre os nossos cursos, mas principalmente também matérias, reportagens e pesquisas que a gente realiza por aqui, né? A gente tem o curso Introdução à Botânica, que já teve mais de 1.000 participantes, e o Clube de Botânica com mais de 400 participantes. Lembrando que o curso Introdução à Botânica e o Clube de Botânica seguem ativos aí, trazendo mais gente para a gente pensar sobre esse nosso lugar humano na natureza. E dessa experiência toda de ser uma escola de botânica, nasceu uma oportunidade, um lugar que é a Simbiótica Experiências com a Natureza. Um lugar da escola de botânica, um departamento nosso que pensa em como levar a natureza para as empresas, corporações e marcas que estão por aí lidando com uma série de questões, mas que precisam também de orientação para falar sobre natureza, seja para vender os seus produtos, para conscientizar um consumidor sobre a origem da matéria-prima, ou para a pessoa que trabalha na empresa e que está lidando ali com uma série de questões dentro do ambiente de trabalho. Então, o que a gente faz na simbiótica é conectar pessoas à natureza, na verdade é lembrar as pessoas disso, né? Acho que eu ressalto isso
com ênfase ali, porque a gente precisa ser lembrado disso. Tivemos aí ao longo desses 8 anos quase 100 clientes corporativos e a gente desenvolve estratégias de marketing e estratégias para gestão de pessoas. Gestão de pessoas é aquilo que até pouco tempo chamávamos, né, de recursos humanos. Então mudou, a gente chama hoje de gestão de pessoas e a gente pensa junto com essa turma do antigo RH como fazer com que a turma do ambiente de trabalho consiga aprender também com a natureza. E aí, para a gente sair dessa apresentação e de fato ao motivo que nos trouxe até aqui, eu quero te fazer uma pergunta, que é quanto tempo você tem passado do lado de fora? O Nubank, que é uma grande corporação financeira que está presente aqui no Brasil, encomendou do Instituto Ipsos, agora no final do ano de 2024, saiu o resultado dessa encomenda do Nubank, uma pesquisa para trazer dados sobre as relações das pessoas com os diferentes ambientes no qual elas convivem. E os resultados dessa pesquisa vão olhar para o Brasil e trazem dados que eu considero bastante chocantes. Olha só o que acontece com uma pessoa que mora em um grande centro urbano no Brasil e daquele tempo que a gente está acordado, né, eu vou chamar aqui de vida útil, 7% dessa vida de um adulto no Brasil em centro urbano é dedicado para o deslocamento. 5% dessa vida útil está sendo gasto para assistir televisão e só 2% em atividades ao ar livre. Está aqui o começo dessa nossa história. Por que eu estou te propondo pensar sobre esse assunto, sobre a relação que existe entre a saúde mental e a natureza? A gente mudou os nossos hábitos drasticamente ao longo das últimas décadas em relação aos contatos, né, que a gente tem com esse mundo externo, com esse mundo natural, esse lado de fora. Mas principalmente depois da pandemia, muita coisa mudou mais rapidamente ainda. Por isso que eu trago para você aqui uma série de notícias, né? Que você vai encontrar todas essas notícias, mas além delas, também todas as pesquisas que nós levantamos aqui para elaborar esse material para você. Então todos os links estão disponíveis no descritivo desse vídeo. Então dá uma olhada lá que você vai encontrar as reportagens, as pesquisas e ver que o que a gente está falando não foi inventado. A gente não está aqui falando simplesmente através das vozes da nossa cabeça. A gente está se embasando numa realidade que vem sendo apontada por diferentes profissionais de diferentes áreas de entendimento sobre o que vem acontecendo com a nossa saúde mental. Olha só, o Brasil enfrenta uma epidemia de burnout. Notícia de 2024. Como harmonizar a convivência de 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho? Dos baby boomers à geração Z. O que cada profissional quer no trabalho? De volta ao humano. Por que os líderes de RH querem voltar a focar nas pessoas? Burnout cresce e evidencia desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Todas essas reportagens até agora vão falar sobre os principais desafios das empresas de lidar com as questões de saúde mental no ambiente de trabalho, principalmente no âmbito corporativo. Uma coisa que eu acho muito impressionante é que hoje as empresas elas precisam olhar com bastante atenção. Quando a gente fala aqui dos baby boomers da geração Z, né, tem muita gente de geração diferente no mesmo ambiente de trabalho. De fato, cada pessoa vai enxergar o mundo por uma perspectiva, cada geração vai ver o mundo por uma perspectiva. A gente não vai aqui em nenhum momento, porque não existe o maior, o melhor ou o pior dessa história, mas sim a diferença que naturalmente existe entre a convivência de gerações. Isso gera um desafio para as empresas, né? Que é pensar em como fazer com que essa turma toda se entenda nesse ambiente de trabalho. Agora, por último e não menos importante aqui, olha só essa notícia. Empresas terão que avaliar riscos à saúde mental dos trabalhadores. Veja o que muda em 2025. A partir de maio de 2025, haverá uma pequena alteração em uma norma que é NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Brasil, para esclarecer, deixar mais claro o que uma empresa precisa fazer para manter a saúde de um funcionário. Até agora, o que essa norma estabelece é que a empresa ela tenha que garantir a seguridade e a integridade desse trabalhador no ambiente de trabalho. Então, pessoas que trabalham em atividades que têm risco de físico, elas vão usar, por exemplo, os EPIs, os equipamentos de proteção integral. Bom,
Mas mais do que manter as questões físicas, uma pessoa inteira fisicamente no ambiente de trabalho, ficou muito vago diante das mudanças que a gente tem da nossa própria história e ao longo das últimas décadas, se a saúde mental estava contemplada, ou se as questões da saúde mental estavam contempladas dentro do que essa norma do Ministério do Trabalho prevê como proteção. E como haviam muitas lacunas, e há, na verdade, muitas lacunas e possíveis interpretações dessa NR1, o Ministério do Trabalho e Emprego faz, a partir de maio, então, uma alteração, acrescentando, então, que danos psicossociais ocasionados no ambiente de trabalho também serão de responsabilidade da empresa. E isso muda drasticamente a nossa relação, eu acho que principalmente das empresas, com os trabalhadores a partir do momento que isso se torna algo que está escrito ali para essa turma cumprir, né? No final das contas é um pouco sobre isso. Ainda falando aqui de pesquisas, né, de levantamento de dados super atualizados, o The Wall Street Journal informou numa reportagem agora em 2024 que as corporações no mundo já consideram a saúde mental como uma das causas fixas de despesa. E aí a análise deles foi sobre grandes corporações. O Sebrae, em 2023, fez uma pesquisa também de amplo espectro aqui no Brasil, que vai apresentar dados sobre a saúde e a relação dos trabalhadores no Brasil com os seus respectivos ambientes de trabalho. E 84% das pessoas nessa pesquisa informam que esperam, né, que as empresas precisam fazer mais para proteger a saúde mental deles. 53% dos brasileiros nessa mesma pesquisa apontam, né, que houve alguma deterioração da saúde mental em 2020, o ano que começou a pandemia. E quando a gente olha para isso, nível de mundo falando, né, 30 países foram analisados nesse campo e o Brasil ficou em quinto lugar. 40% dos trabalhadores no Brasil já tiveram problemas com ansiedade, relatados aí nessa pesquisa do Sebrae de 2023. Bom, tudo isso para contextualizar que temos alguns pontos de atenção, né? A nossa relação com o trabalho, ela vem trazendo demandas emocionais e demandas para a nossa saúde mental que requerem atenção. Então, não só o Ministério do Trabalho e Emprego vem olhando para isso e vai fazer uma alteração numa norma importante que estabelece aí, então, regras para que as empresas possam olhar com maior valor para isso, mas a gente tem também uma série de estudos, né, de diferentes frentes que apontam essa relação direta do ambiente de trabalho e a saúde mental. Só que aí, o que a gente faz? A gente só constatou até agora que tem um monte de problema rolando, né? Então, o que a gente faz a partir daí? É aí que vem os contrapontos. Então, a gente vai olhar agora um pouco para outros lugares, outras pesquisas que vêm mostrando, então, os caminhos. Para onde a gente vai, então? Se a gente está no ambiente de trabalho, ou se a sua relação com o trabalho, ela te causa algum tipo de deterioração da sua saúde mental, o que fazer, né? A ONU tem publicado um relatório que se chama Green and Blue Spaces in Mental Health, que na prática é espaços verdes e azuis e a saúde mental, né? Se a gente traduzir literalmente. Nesse relatório, a ONU tem apontado uma série de informações muito relevantes para a gente. Uma das coisas que a ONU apresenta nesse relatório é que o contato com áreas verdes, e por isso o relatório chama espaços azuis e verdes e azuis, né? O contato com essa natureza das áreas verdes, sejam parques, sejam áreas preservadas, sejam os litorais, ele pode ser um caminho, e a gente vai ter aqui, claro, a prudência de não generalizar nenhum tipo de informação. É muito, acho que é importante ressaltar que saúde mental é um assunto muito complexo, não existe padronização de interpretação de qualquer questão relacionada à saúde mental. Então, o que a gente está falando aqui é de uma forma ampla, o que a ciência tem pesquisado, entendido e olhado como caminhos possíveis que não vão se aplicar a todas as pessoas, mas talvez a maioria das pessoas, como meios para que a gente possa ficar um pouco melhor dentro dessas situações. Então a ONU ela traz para a gente que o contato com as áreas verdes pode melhorar muito as nossas condições e a nossa saúde mental, principalmente porque estimula
O contato com o ar livre, as atividades ao ar livre também podem promover esse tipo de experiência de melhora da saúde mental, assim como a gente também vai ter dentro desse contato com as áreas verdes e azuis, e eu não estou falando da experiência que você teve agora nas férias de ir lá para a praia, para o sítio, para o interior, para um outro lugar. Não, é nas áreas urbanas também você pode ter melhoras das condições de saúde a partir do momento que você tem contato com os espaços verdes, né? Com essas áreas, principalmente as áreas públicas, como os parques, que te colocam em contato com outros elementos aí da natureza, né? E aí nessa experiência toda, a Robert Half, que é uma empresa de gestão de pessoas que há muitas décadas realiza a inserção de profissionais de diferentes áreas, mas principalmente marketing, finanças, dentro do próprio recurso humano, né, ou da gestão de pessoa, trabalha nesse monitoramento também do que acontece com esses profissionais, aponta uma série de coisas em um relatório também que foi publicado recentemente, mas duas coisas merecem aqui um destaque. Enquanto a ONU vai falar das áreas externas, né? Então de que o contato com as áreas externas pode promover essa melhoria da nossa saúde, a Robert Half vai trazer, bom, mas eu não tenho como pegar meu funcionário, ficar levando ele para o parque todo dia, assim, não dá, então o que eu faço como corporação, né? Então a Robert Half apresenta para a gente que incentivar a interação entre as equipes é um ponto-chave para a melhora da saúde mental. E realizar eventos e trazer assuntos dentro do ambiente de trabalho que tratem desse tema. As pessoas precisam saber sobre isso dentro do ambiente de trabalho. Isso precisa ser debatido dentro do ambiente de trabalho. Com isso, a gente promove uma conscientização sobre esses limites que as próprias empresas podem oferecer, né, e fornecer aí para os seus trabalhadores. Então, são dois estudos bem relevantes aí que vão trazer algumas notícias boas para a gente. E aí a gente vive um cenário, diante de tudo isso, né, acrescentando mais problema aí à nossa história, a gente vive um cenário de policrise. Policrise é um conceito que vai falar que a gente está lidando com um monte de crises ao mesmo tempo, né? Então, além de ter uma exaustão, uma série de questões sociais, particulares, emocionais, existe uma sobrecarga digital, então o contato excessivo com as redes sociais, com a internet, também tem promovido essa sobrecarga digital. E, além de tudo, a gente tem as questões climáticas, que não é todo mundo que está percebendo ou sendo afetado por isso, mas existe uma parcela da população que hoje se afeta também emocionalmente, né? E tem uma sobrecarga emocional também por lidar e ver as mudanças climáticas acontecendo em tempo real. Então, uma pesquisa aí da WGSN de 2022 traz para a gente alguns dados. São várias perguntas que foram feitas às pessoas entrevistadas e a gente tem aqui 40% dos entrevistados alegam níveis de estresse significativo. A pergunta aqui foi: você tem sentido estresse? Tem vivido situações de estresse? 40% lá em 2022, hein? Afirmaram que sim. 41%, né, numa pergunta sobre quanto preocupado você está, 41% alegam níveis excessivos de preocupação constantes, né? Isso é bastante se a gente pensar numa sociedade como a nossa. 32%, de uma maneira muito acho que exige bastante atenção, relataram sentir até dor física, não diagnosticada, porque não necessariamente essas pessoas foram buscar atendimento médico, mas a dor física que é das costas, a dor física mental, dor de cabeça e uma série de dores físicas, né? 27% alegam momentos repentinos e constantes, repetidos, de tristeza. E 23% alegam sentimento também repetido de raiva. Isso, claro que é um dado relativamente recente, mas que mostra como a gente vem lidando com essas crises. Só que aí a gente tem a crise. Como que a gente resolve a crise? Aí vem um jeito, um dos possíveis caminhos para a gente ir em busca das resoluções dessas múltiplas crises que a gente vem lidando na atualidade. O conceito das microalegrias. É aí que vem uma médica americana chamada Deb Dana, que ela traz para a gente o conceito das microalegrias. As microalegrias são o oposto dos chamados gatilhos. Microalegrias são as ideias, né? É uma ideia que gira em torno de que a gente pode ter pequenas felicidades cotidianas e que se a gente valorizar essas felicidades cotidianas,
a gente pode ter alguns benefícios para a nossa saúde mental. De novo, é importante ressaltar que a gente não pode generalizar essa informação como sendo uma resolução para as questões de saúde mental de todo mundo. As análises de todas as pesquisas apresentadas até aqui, elas olham para um âmbito bem generalista, mas a Deb Dana aponta para a gente nas suas pesquisas que as microalegrias elas podem reestruturar o pensamento, podem, tá? Não necessariamente vão. Podem promover a calma, elas podem aumentar a resiliência e a forma como a gente lida com adversidades e problemas e desafios no dia a dia, podem favorecer a saúde mental, né? E podem ser um antídoto para o burnout. A ideia aqui é a seguinte: sabe aquele momento do seu dia em que você viu uma abelha chegando numa flor e aí você parou por um momento e sentiu uma pequena felicidade? Aquele momento em que seu filho veio na sua direção, criança ali, cheia de alegria e de energia, e te fez rir por um momento? Aquela fração de segundo que o animalzinho que convive com você, o pet, virou de barriga para cima, fez uma gracinha e você também se sentiu feliz ali por um momento? Essas são as microalegrias. E o que a Deb Dana nos convida a pensar é que quando a gente ganha consciência de que no nosso dia a gente pode ter momentos de microalegrias, se a gente amplia essa consciência, a gente pode ampliar também esses momentos dessas alegrias, promovendo essa listinha aí de coisas que estão enunciadas aqui nessa imagem. Agora, é importante salientar que esse conceito ele vem e ele vai entrar também no ambiente corporativo. É um convite que eu faço para você quando você estiver naquele dia bem chato de trabalho, que você estiver ali com um monte de questões para lidar. O que essa pesquisadora traz para a gente é: busque as microalegrias, promova práticas pequenas, momentos curtos. Se você não puder parar a vida para viver uma super contemplação de um momento maravilhoso de longo prazo, pegue esses pequenos momentos e dedique tempo para viver esses momentos de pequenas alegrias. Às vezes é uma refeição que você faz de uma comida que você gosta, é suficiente para dar uma alegrada naquele momento do seu dia. Então o convite da Deb Dana é: precisamos valorizar as microalegrias. A gente precisa olhar para esses momentos como momentos dentro de uma situação contemporânea, de uma sociedade como a nossa hoje em dia, que precisa olhar para isso e valorizar esses pequenos flashes de felicidade que aparecem ao longo do dia. Eu volto com a pergunta mais diferente aqui para você, que é: quanto tempo da sua semana você dedica para o contato com a natureza? Esse é um ponto importante, porque na rotina, principalmente de muita gente que vive nos grandes centros urbanos, esse contato com os espaços verdes e azuis, ele tem ficado cada vez mais restrito. Então, programar esse contato, programar esse tempo de contato que você vai ter com a tal da natureza, hoje em dia, dependendo da dinâmica de vida que você tenha, ele é necessário. Você precisa colocar na agenda que você precisa ir no parque, colocar na agenda que você vai ficar um tempo sentado na cadeira, olhando o que está acontecendo nas plantinhas da varanda do seu apartamento. Às vezes é necessário, né? Talvez não fosse no passado, mas hoje o jeito de viver mudou muito. E por isso a gente pode se adaptar a essas nossas realidades, né? Novas realidades. É por isso que eu tenho aqui um conjunto muito simples, que aí é para você que está no dia a dia lidando com as pressões do trabalho, com as pressões da rotina do dia a dia, de como a gente traz exercícios que são referenciados em todas essas pesquisas citadas, mas em muita gente que mundo afora vem olhando para tudo isso, de como a gente pode estar mais em contato com essa natureza, né? E de como que essa natureza ela é a ferramenta que pode nos auxiliar de maneira bem significativa na melhora da nossa saúde mental. A caminhada, por exemplo, ela é um exercício de contato com esse ambiente externo, né? Então, você tem a oportunidade ao longo do seu dia de sair um pouquinho, e é essa caminhada despretensiosa aí, ó, não é a corrida. Claro que você pode fazer o exercício físico, você pode buscar ali uma atividade física, deve talvez, né? Mas a grande questão é que se isso não cabe no momento, a caminhada já é um exercício.
E ela é um exercício que está aliado drasticamente aí a esse contato com esses elementos da natureza. Ah, mas eu não moro no sítio aí, não moro nesse lugar que essa moça está passando. Eu moro no centro da cidade, passo um monte de carro, barulho e etc. Como é que eu faço? A caminhada ela é um exercício que coloca a gente para respirar num ritmo. Ela coloca a gente para caminhar num ritmo. O nosso corpo entra em compasso com a respiração e com o ritmo da caminhada. Independente do ambiente, né? Eu acho que vamos dentro das possibilidades também. O ato de caminhar já é um ato de se colocar um pouco do lado de fora e viver uma experiência de contato com esse mundo natural, né? Aves e árvores no caminho. Olha que interessante, eu tenho um exercício que eu faço há muitos anos, eu vou compartilhar com você aqui, algo bem íntimo mesmo, mas caminho bastante, gosto muito de andar no lugar onde eu moro, em qualquer lugar que eu estou, gosto muito do exercício da caminhada, né? E a caminhada não como um esporte, mas a caminhada como esse lugar de pausa mesmo, de você ficar um pouco tranquilo, de poder, ai, deixa eu andar um pouco, não ficar pensando naquelas coisas que estão o tempo todo martelando na cabeça, né? E aí teve um tempo que eu comecei a desenvolver um repertório, assim, porque eu moro em São Paulo, uma grande área urbana, né, o maior centro urbano do Brasil, mas eu percebi que se eu prestasse atenção em alguns elementos da minha caminhada, eu me conectaria mais com essa tal da natureza, né? Ou seja, com esses elementos naturais não humanos e que poderiam me dar um novo referencial sobre como é viver. E aí eu comecei a identificar, no começo eu não sabia tanto, né? Apesar de ser biólogo, as pessoas, mas você não é biólogo, você não sabe de passarinho? Bom, eu falei para você que eu estudei planta lá no começo da minha jornada, me interesso por múltiplos temas, mas não sou um especialista em aves. Então no começo eu não reconhecia tanto as aves, mas eu reconhecia o jeitinho, né? A vocalização, esse som que elas vão emitir, e comecei a sair para caminhar com temáticas. Então, hoje, e a temática era meio decidida na hora que eu saio, assim, saí e vi um passarinho. Então hoje eu vou tentar, enquanto eu estou caminhando, para não ficar aqui dentro do mental, eu vou focar um pouco em uma coisa que eu vou vou caminhar pensando e observando quantos diferentes sons de aves eu consigo escutar. E foca nisso, pronto, e vai. Dia seguinte, quantas flores eu encontro pelo caminho? Quais são as cores das flores que eu encontro pelo caminho? No outro dia, quais são as texturas de tronco de árvore que eu encontro pelo caminho? Quais são os tipos de plantas de pequeno porte? E assim vai. Na própria área urbana a gente tem uma série de elementos naturais que podem nos convidar a sair um pouco desse lugar tão humano e olhar para esses elementos não humanos, né? Para essas entidades não humanas. E aí eu me deparei com os cambacicas, isso há muito tempo, que é esse passarinho aqui no Sudeste ele é conhecido popularmente como cambacica, muito abundante aqui na cidade de São Paulo, em muitas regiões, e é impressionante como que eles viraram para mim uma microalegria, de um jeito incrível, assim, porque para mim ver um cambacica é um sinônimo instantâneo de que eu vou abrir um sorriso. Me dá uma vontade de sorrir, assim, porque, nossa, eles estão aqui por perto, né? Então eu te convido também a olhar para esses elementos, essas entidades vivas que estão pelo caminho e você começar a se familiarizar com eles, para você ter mais micro-alegrias nessas caminhadas, né? O que a gente pode aprender com uma semente? Nem todo mundo planta a partir de semente, mas aí é a sugestão, estamos aqui para isso, né? Que você dedique tempo para germinar coisas, sejam as sementes dos alimentos que você consome, no vasinho que você pode plantar, no chão quando você pode, mas a semente ela contém a vida, ela já tem a vida dentro dela, né? E tem uma coisa que eu acho fantástica da experiência de conviver com o processo de germinação, de ver a semente acontecendo, né? Que é o tempo. Não tem como corromper esse tempo da semente. Ele é um tempo que acontece, ele vai acontecendo, ele vai vivendo. E lidar com esse outro tempo, porque não é um tempo que, olha, preciso disso para agora. Fala isso para a planta ali, para você ver se você vai ter agora o que você quer. Não tem, a gente não tem essa velocidade, né, no mundo natural, que é essa ansiedade esperada do mundo humano, dessa relação humana. Então, germinar, plantar sementes, está entre um dos exercícios que eu recomendo que você coloque aí na sua rotina.
que a gente pode aprender com as plantas de um modo geral? Eu mencionei um pouco antes que nas minhas caminhadas, uma das coisas que eu observo às vezes dentro dessa temática do dia é quais são as texturas de tronco que eu posso encontrar pelo caminho. Bom, é um jeito, né, de caminhar, pensando no que eu acho pelo caminho, ou observando isso. Mas as plantas, elas nos ensinam o tempo todo sobre o tempo real da vida. O tempo das plantas, quando a gente vai ganhando intimidade com elas, é um tempo que é outro, é um tempo diferente do nosso. É um tempo que nos convida a pensar que não adianta você querer que a flor abra hoje. Ela não vai abrir hoje se ela não for abrir hoje. E você vai ter que esperar. Assim como a semente não germina hoje porque você quer, como a planta não enraiza hoje só porque você precisa que ela enraize hoje. Eu acho muito interessante essa coisa do ambiente corporativo, que às vezes as demandas aparecem. Não, mas eu preciso para hoje. A coisa precisa ser feita hoje. Às vezes de fato precisa, mas se a gente sai um pouco desse modus operandi, né, de como funcionar no dia a dia, diferente do que o ambiente de trabalho exige, a gente vai ganhando um novo repertório, um novo jeito de viver. E é esse o convite da Escola de Botânica e da Simbiótica, né? Se a gente olhar o ambiente florestal, então é meio infinito, porque a floresta, que é uma foto da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica, ela é essa coisa, esse aglomerado de plantas e de coisa, tudo junto, misturado, mas são seres vivos diferentes compartilhando o mesmo espaço, né? Eu que caminho muito pela floresta, pela Mata Atlântica, aprendo o tempo todo uma coisa, que é a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, porque nessa natureza aí, essa turma toda que está aí já aprendeu isso. Para eles não é problema nenhum para uma árvore que a árvore vizinha seja diferente dela, que a planta que está em cima dela seja diferente dela, que o animal que está ali do lado não seja da turma dele, né? Essa colaboração que opera muito mais do que a competição dentro do ambiente florestal, no caso das florestas brasileiras, né? É uma referência. Claro que nem todo mundo consegue ir aí para a floresta o tempo todo para ficar olhando como isso acontece lá. Mas a gente tem referências que podem vir desse lugar, como a Imbaúba. A Imbaúba tem uma relação, né, as espécies de Imbaúbas. Então, Imbaúbas são árvores que têm um crescimento relativamente rápido, elas são chamadas de árvores pioneiras, são árvores que crescem em áreas mais degradadas aí da Mata Atlântica. Então são diferentes espécies de imbaúbas que se associam a diferentes espécies de formiga de um gênero chamado asteca. Então são pelo menos 80 espécies de formigas diferentes que se associam a diferentes espécies de imbaúba. Qual é o barato dessa história, da simbiose, né? Dessa relação de colaboração que existe entre uma árvore e a formiga? Tá vendo essa imagem? Um buraquinho que você tá vendo, isso é o tronco da imbaúba. E as formigas saindo, tem umas lá dentro, né? Dá pra gente ver aí um pouquinho. Essas formigas, elas podem estabelecer os seus formigueiros dentro do tronco da árvore. O tronco da árvore, como natureza, é oco, né? Ele tem partes ocas. E com essas partes ocas, as formigas abrem esses espaços e vão viver lá dentro. Nessa relação harmônica de convivência, a formiga vive dentro da árvore e a árvore oferece abrigo para a formiga. Mas qual o benefício disso tudo? Quem ganha o quê? O que acontece é que se algum animal aparece para comer essa planta, para atacar essa planta, o formigueiro sai. Mas ele sai numa velocidade, você não tem ideia, é muito rápido. É impressionante ver isso ao vivo, quando a gente vê que uma embaúba está lá, às vezes você encosta a mão sem querer, as formigas já começam a se movimentar e sair para ver o que está rolando aí fora, o que está acontecendo. Não vem fazer bagunça aqui não, que essa é a nossa casa, essa planta precisa viver. Então tem uma relação de simbiose. É uma relação de uma harmoniosa, nesse caso, de troca, né? Onde a formiga ou o formigueiro protege a planta e a planta oferece o abrigo para a formiga. Colaboração. Ninguém se afeta negativamente, muito pelo contrário, ambas se afetam positivamente, por ter uma relação
de seres, né, entidades biológicas completamente distintas, mas que conseguem, mesmo sendo tão diferentes, encontrar um jeito harmônico de viver. E mais do que harmônico, se ajudando. É na colaboração que a vida vem operando há bilhões de anos, né? Bom, dito tudo isso, eu acho que tem uma coisa para esclarecer, né? E para resumir aqui, é que não é sobre abraçar árvore. O que a gente está propondo aqui não é que você saia por aí abraçando árvores, mas é que você repense que há possibilidade de incluir práticas no seu dia a dia para que você possa estar mais em contato com esses elementos naturais, para diminuir esses estresses, né, do trabalho, da rotina, da vida pessoal. Tem jeito? Se tiver, né, faça isso, coloque em prática esse exercício, é fundamental. No caso das corporações, a nossa mensagem, né, para as empresas o que a gente faz não é abraçar a árvore também, né? Não é levar a turma para abraçar a árvore, mas a gente realiza uma curadoria de conhecimento, a gente vai atrás de pesquisas, fontes, informações, diferentes profissionais para entender o que acontece com essa turma aí, né? E a gente transforma em experiências essas informações. A gente vai falar sobre cuidados com a saúde mental e física, vamos promover ações de bem-estar, vamos auxiliar na colaboração e comunicação, ampliar o foco das pessoas, né? A gente consegue, através das nossas experiências, fazer isso também e melhorar drasticamente aí o relacionamento entre as equipes. Isso é um item essencial nos dias de hoje. A gente já fez bastante coisa com as empresas, como eu mencionei para você aqui. Então, a gente tem aqui em cima uma experiência de bem-estar para uma marca de perfumes, uma palestra para estudantes de gastronomia. Então, estudantes de gastronomia estão cortando cebola todo dia, mas não sabem o que é uma cebola? Biologicamente falando? Não, a gente precisa mostrar para essa turma toda aí, né? Workshop de práticas manuais, né? A importância dos trabalhos manuais. Olha aí, no bar de novo, um happy hour para a equipe. A gente levou a turma para o bar para falar de natureza, né? Experiência de bem-estar ali em cima de novo, num salão de beleza. Vamos juntar a turma no salão de beleza e falar sobre natureza, né? A educação ambiental aí no Jardim Botânico de São Paulo, com o nosso projeto lindo do Museu Botânico. Processos criativos para uma equipe de designers, então aí eram designers têxteis, né, que trabalham na indústria têxtil e que ficam pintando plantas o tempo todo, mas e aí, eles têm contato com essas plantas de fato? Não necessariamente, né? Então a gente promove isso, mais um happy hour para uma equipe de uma empresa gigante aí de tecnologia. Então, como é que a gente vai falar de natureza com essa turma que está aí na frente do computador o dia inteiro, né? Tem desafios, mas a gente vem aí ao longo desses 8 anos aprendendo bastante na prática, né, com isso. Sustentabilidade no dia a dia, uma ação que a gente desenvolveu para um banco, uma instituição financeira. A gente leva a turma para caminhar no parque, faz vivência na floresta e leva a turma para ver coisa também do lado de fora quando é possível. Nem sempre é, né? E aí, como eu acho que repertório disso tudo, eu peço que, como sugestão, né? Não é nem pedido, mas eu deixo como sugestão que você coloque em prática alguma dessas coisas. E às vezes, colocar em prática, se a gente ficar fazendo muito planejamento, não dá muito certo, né? Porque você tem que abrir um espaço na agenda. Então, uma prática simples, sabe aquela história da caminhada que eu te falei, de sair com uma temática por dia? Eu sempre estou com o celular por perto, como acho que muita gente por aqui. Então, às vezes eu começo a caminhar e vou vendo as flores, por exemplo. Tá? Flores no caminho. Eu vou fotografando essas flores, eu vou fotografando com o celular. E esse ato de fotografar é um tempo de conexão. Aí você vai falar, mas tá com o celular na mão, acabou de falar que é para ficar fora do negócio. Que contradição é essa? Na verdade, é aliar as coisas que estão no nosso tempo de hoje com o tempo da natureza que a gente precisa ter por perto. Né? E muitas vezes eu vejo essas fotos de novo, aí eu vou pesquisar sobre essas plantas que eu encontrei no caminho, vou tentar descobrir quem são elas, vou jogar lá na rede social, trocar ideia com alguém, é aumentar nossos repertórios. Né? Acho que todas essas são experiências que eu convido você a estar mais perto, né? Pensar que a saúde mental está aliada diretamente ao nosso contato com a natureza. Como eu disse, nada pode ser generalizado, a gente não tem como generalizar essas informações, mas lembrar você disso é importante. Sempre que você tiver a oportunidade de ter uma prática que te coloque em contato com algum elemento natural, lembre-se de colocar isso em prática.
E para as empresas eu deixo o convite para você participar aí do nosso projeto, né, para as empresas, que é Saúde Mental e Natureza. Nosso contato está aí na tela, né? Você encontra a gente no Instagram como Simbiótica Experiências e simbiótica@escoladebotânica.com.br. Que a gente possa seguir uma jornada mais próximo desse mundo natural. Que a gente possa entender a relevância, a urgência de colocar no nosso dia a dia uma tarde que você tire na semana para ir para um lugar onde você pode ter mais evidência desse contato com os elementos naturais. Eu te agradeço por acompanhar esse conteúdo, te convido a conhecer nossos cursos, atividades, projetos e outras ações em escoladebotânica.com.br.